Ó, quando sentimos algum mal-estar, dor ou percebemos manchas no corpo, nossa primeira reação é procurar um médico. Mas como saber se há algo errado com o organismo quando não há sintomas? Considerada uma doença silenciosa, o glaucoma provoca a perda progressiva da visão, levando à cegueira se não tratada precocemente. Então é esse assunto que nós vamos falar agora, sobre os índices, os diagnósticos e o tratamento da doença, conversando com a médica oftalmologista Luciana Carneiro. Doutora, bem-vinda ao Brasil hoje. Bom dia, obrigada. tudo bem? Prazer estar aqui com você, com todos os nossos telespectadores. Vamos sentar, porque ó, a doutora Luciana veio preparada, trouxe até um olhinho aqui. Eu sou fã da doutora Luciana, que ela já chega para mostrar tudo muito mais simples, né, doutora? É, para ficar na linguagem do público, né? Isso. Doutora, vamos começar explicando o que é o glaucoma? O glaucoma, né, é uma doença crônica, é uma doença que normalmente ela é silenciosa, a pessoa não sente nada. E ela vai, ao longo da vida, sem sentir nada e quando percebe já está ficando cega. Então, é uma doença que a gente tem que fazer essa prevenção, né? Hoje é o Dia Mundial do Glaucoma. Aqui no Brasil, nós comemoramos hoje e o dia 26 de maio também, que é o Dia Nacional do Glaucoma, que ele veio anterior ao Dia Mundial. Por isso, nós temos duas datas, né? O nosso é de 1981. Nosso deputado Anapolino Pedro Canedo, na época, que é oftalmologista, propôs, na época, nessa lei, que comemora, desde 1981, esse Dia Nacional do Glaucoma, para a gente fazer a prevenção dessa doença, dando informação às pessoas, para as pessoas saberem, acima de 40 anos, que é uma doença que é muito mais prevalente. Nós temos hoje cerca de 3% da população brasileira acima de 40 anos que tem glaucoma. Então, é muito importante, né, você que tem alguém na família que tem glaucoma, que o fator genético é importantíssimo, né? Você, né, que alguém da família também tem alguma outra doença ocular, procurar o seu oftalmologista, principalmente se for após 40 anos. Mas lembrar também que o glaucoma pode ser uma doença congênita, genética, a pessoa pode nascer com ela. Por isso que o teste do olhinho é tão importante, não só para a detecção de doenças da retina, tumores e o glaucoma congênito também. Existe, assim, alguma forma de contribuir para essa doença aumentar, doutora? Alguma ação que a gente faz, alguma coisa? A ação é a prevenção, né? A prevenção, né, é o exame anual, onde a gente faz todo o exame do paciente, mede a pressão e vê como é que está o nervo óptico. Vamos só mostrar aqui o olho, né, para as pessoas entenderem como é que é essa questão do glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que normalmente a pressão está alta, mas é uma doença do nervo óptico, que é o nervo que liga o olho ao cérebro, que a gente enxerga lá no cérebro, Daiane. Então, vamos partir o olho no meio igual uma laranja para as pessoas entenderem. Então, aqui a gente tem a córnea, que é como se fosse, né, o vidro do relógio, vamos dizer assim, né? Depois nós temos a íris, que dá a cor do olho, tem gente que tem olho azul, olho escuro igual o nosso. Depois tem um cristalino, que dá a catarata, o gel que preenche o olho, que é o vítreo, e a retina, que é o que enxerga. E aqui é o nervo óptico. O nervo liga o olho ao cérebro. Então, quando a pessoa tem a pressão ocular muito aumentada, ou porque está produzindo em excesso, ou porque está drenando pouco, esse nervo aqui ele fica sofrendo. Então, é como se fosse um rato comendo um queijo, né? Vai espremendo esse nervo óptico, ele vai perdendo as células nervosas e ele vai morrendo. Então, por isso que a pessoa vai perdendo o campo de visão, de fora para dentro. Por isso que é uma doença silenciosa, que não dá sintoma nenhum, a pessoa não sente nada, por isso que é difícil ela procurar um médico oftalmologista, porque não tem sintoma, né? Porque ela é silenciosa. Então, a prevenção, né, o diagnóstico preventivo, que a gente está batendo tanto nessa tecla, né, e informando as pessoas que é importante esse exame. Doutora, mas por que dá esse aumento da pressão? Pode ser por várias causas. Pode ser por causas genéticas, né? Se a pessoa tem na família, que ela vai ter 4 vezes chances a mais de ter o glaucoma. Pode ser por causas, por exemplo, que ela tem doenças como artrite reumatoide, teve algum trauma, ou toma corticóide por algum motivo, que pode aumentar também o índice do glaucoma. Ou a pessoa tem algum tumor dentro do olho, ou tem algum problema na drenagem. A drenagem do humor aquoso, ela acontece nessa região aqui, que chama trabeculado. Então, quando ela tem um problema nessa região, ela drena menos e vai enchendo mais. Vamos pensar numa represa, vai entupindo essa represa de líquido, né, e vai matando o nervo, porque não está conseguindo drenar. Então, a gente pode ter, né, quando faz esse diagnóstico, tem vários tratamentos. A gente pode ter desde colírios, né, colírios simples, de 1 a 2 colírios, até 4 colírios por dia, 4 classes de colírios,
até cirurgias com laser ou cirurgias, né, fistulizantes, que a gente pode colocar, fazer um caminho aqui para esse humor aquoso, para esse líquido ir lá para trás do olho, diminuindo essa pressão. Pode colocar como se fosse até um tubo, como se fosse um tubo de PVC que você coloca para drenar esse líquido. Então, hoje em dia, feito esse diagnóstico precoce, tem vários tratamentos, né? Então, é uma doença que, além dela ser silenciosa, ela é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Porque, por exemplo, a catarata, a pessoa ficou com a baixa de visão enquanto tem a catarata. Operou, ficou beleza, né? O glaucoma, não. Quando a pessoa perde, por exemplo, 25% ou 40% ou 50% da visão, aquilo que ela perdeu não volta mais. Então, a gente fala que o glaucoma tem controle, né? Tem esse controle para não perder mais. Por isso que o diagnóstico é tão importante. E a cegueira dele é irreversível. E se diagnosticada precocemente, é 100% prevenível, é tratável. A pessoa pode tratar e não ficar cega. Então, e por isso que a gente está hoje chamando a atenção para esse dia, que é o Dia Mundial do Glaucoma. Doutora, outra coisa, tem uma faixa de idade para quem tem mais glaucoma? Criança tem essa doença? Como que é isso? A criança pode até nascer com ela, né, que é o glaucoma congênito. Agora, a faixa etária que tem mais glaucoma é acima dos 40. Chegou 40, né, começa um tantão de doencinha, ruga, cabelo branco, vista cansada, e essa tendência que a pessoa tem genética ao glaucoma, ela pega essas pessoas acima de 40 anos. Acima de 60 mais um pouquinho e acima de 80 mais um pouquinho. Então, por isso que a gente fala que é muito importante fazer a prevenção anual do glaucoma. Ou seja, você aproveitar essas campanhas para ver como é que está seu nervo óptico, medir a sua pressão do olho e ir ao oftalmologista uma vez por ano. No Brasil, nós temos, dentro do Sistema Público de Saúde, uma rede nacional muito boa com cobertura da oftalmologia. Além disso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia faz essas campanhas. E aqui em Goiás, nós temos a Sociedade Goiana de Oftalmologia, da qual eu sou diretora, estou aqui representando hoje essa sociedade, que a gente faz essas campanhas também, e principalmente, né, no dia de hoje e em maio, que a gente vai ter o 24 horas pelo diabetes, no dia 26, que a gente tem teleorientação, né, temos lives, aulas sobre o glaucoma, para fazer essa conscientização, essa educação da população. Doutora, e há fatores de risco, por exemplo, o álcool, o tabaco, essas coisas, são risco para essa questão do glaucoma ou não? O tabaco sempre é um risco, porque o tabaco ele vai piorar a circulação sanguínea, né? Então, em tudo, né? Por exemplo, o diabetes é um risco maior para ter glaucoma. Quem tem diabetes tem uma chance maior de ter glaucoma. Quem tem pressão arterial alta tem a chance maior de ter glaucoma. E principalmente se você tem uma pessoa familiar, da família que tem glaucoma também. Vamos ler uma participação já, porque o pessoal está participando aqui, doutora. Maravilha. Bom dia. Minha mãe tem glaucoma e mesmo usando tartarato de brimonidina, isso. Às vezes ela sente muita dor nos olhos. Tem algo que prejudica e também que pode melhorar isso para já adicionarmos na rotina dela? É a Rândila que está perguntando. Ângela, olha, teria que examinar a sua mãe para ver se ela tem só o glaucoma, se a pressão está realmente controlada ou se ela tem junto um olho seco, por exemplo. Porque aqui em Goiás é muito comum, né, principalmente nessa época do ano, o olho seco. A umidade é muito baixa, é igual ao deserto, é igual ao Dubai. Então, a lágrima da pessoa mais idosa evapora e fica extremamente seco. Então, seria para usar lágrimas artificiais. Mas tem que ver se a pressão está controlada. Pode ser uma dor que a pressão está um pouquinho alta também. Então, teria que realmente fazer um exame, né, fazer uma consulta para ver qual que é a causa dessa dor da mãe dela. Uhum. Outra pergunta aqui, é da Ana dos Santos. Ela está perguntando o seguinte, doutora. Eu coço muito os olhos. Corro o risco de ter glaucoma? Ana, coçar os olhos não pode de maneira alguma. Eu brinco com meus pacientes, com as crianças, só se for com o cotovelo. Porque quando você coça os olhos, o que acontece? Essas células da córnea, né, que elas são juntinhas, elas vão acabar ficando estufadas e aumenta o índice de ceratocone e pode dar outras doenças também, além do ceratocone. Então, assim, não pode coçar os olhos de forma alguma, né? Então, esse aí já fica uma dica para você. Uhum. Doutora, existem muitos mitos também, né, em relação ao glaucoma. Essa questão de levantar peso, por exemplo, isso interfere, esses mitos aí? Vamos falar um pouco sobre isso.
Então, já foram feitos, né, vários estudos sobre a medida da pressão intraocular nos exercícios. Fazendo uma respiração adequada, não tem problema. O problema seria, né, quando a pessoa ela prende a respiração, ela levanta o peso e não solta. Então, se ela fizer uma respiração adequada, não tem problema nenhum. Mas se ela prender a respiração, ela faz uma manobra que a gente fala em medicina de valsalva, que ela vai aumentar a pressão interna do corpo dela, aumentando, às vezes, a pressão ali do olho temporariamente. Então, não pode prender a respiração. Respirar de forma adequada, fazendo os seus exercícios, né? O exercício é bom para tudo, previne várias doenças, então é bom fazer de preferência com supervisão e respirando de forma adequada. E questão de alimentação? A alimentação ajuda também? Ajuda. Tudo que é antioxidante, né, ajuda na prevenção do envelhecimento. Porque o glaucoma, na verdade, é o quê? O envelhecimento, o glaucoma simples, vamos dizer assim, né? Porque ele tem o simples de ângulo aberto, de ângulo fechado, tem os secundários. Então, é o envelhecimento dessa parte que eu falei para vocês, que é o trabeculado. O que é o trabeculado? Nós temos aqui, né, como se fosse uma malha onde tem essa drenagem do humor aquoso. E quando essa drenagem, essa malha ela vai envelhecendo, ela vai ficando dura, vamos dizer assim, ela vai ficando entupida e não drena de forma adequada. Então, tudo que for antioxidante, ou seja, as frutas do cerrado, que são maravilhosas, é bom para você prevenir o envelhecimento, consequentemente o glaucoma. E tudo que for oxidante, ou seja, o cigarro, as frituras, né, muita carne vermelha, não é bom para o envelhecimento. Então, não é bom para o glaucoma também. Uhum. Doutora, mais uma pergunta aqui, ó. A Ellen está perguntando: eu costumo usar qualquer colírio quando meu olho está irritado. Isso pode prejudicar? Pode, Ellen, porque tem alguns colírios que são à base de corticoide, né? E esses colírios à base de corticoide, elas podem dar glaucoma, e glaucomas secundários muito graves. Então, o único colírio que você poderia usar seriam lágrimas artificiais, de preferência sem conservantes. Agora, as corticoides, jamais. E esses corticoides, eles dão glaucoma, dão catarata e dão outras doenças também. Então, não use corticoide. Então, não use colírio sem indicação do seu oftalmologista. Doutora, pelo exame que se faz no olho, que a senhora mostrou aqui a dimensão, Sim. Pelo exame que se faz, existe exame que mostra outras doenças sem ter na visão? Sim, Daiane. É que o olho, né, ele é a janela da alma e é realmente. O olho é o único órgão que nós temos no nosso organismo que tem essa transparência que a gente consegue ver através dele toda a circulação e ver aqui a microcirculação sanguínea, né? A gente vê aqui os vasos pequenininhos, então os capilares sanguíneos, vamos dizer assim. Então, através, né, do exame desses vasos pequenininhos da retina, a gente consegue ver se a pessoa tem lúpus, se a pessoa tem diabetes avançado, se a pessoa tem hipertensão arterial, se a pessoa tem até HIV, se tem sífilis, se tem toxoplasmose, se tem reumatismo. Né? Nesses casos avançados dessas doenças que eu citei, vai dar alteração na microcirculação sanguínea. E dá também nos outros órgãos, por exemplo, no rim, no coração, no cérebro, só que nos outros órgãos a gente não tem essa transparência para chegar até os vasos da retina. E no olho nós temos essa sorte de ter essa transparência. Então, através do exame do fundo do olho, a gente consegue diagnosticar várias doenças do corpo humano. Então, além de ver o grau, além de medir a pressão, ver se tem glaucoma, se não tem, se tem catarata ou não, você vê também essa questão das doenças. Então, por isso que é tão importante o oftalmologista uma vez por ano. Doutora, agora é a sua xará. Luciana está perguntando aqui pra gente. Deixa eu só abrir aqui. A Luciana está perguntando, doutora, eu tenho que usar óculos porque tenho miopia, mas não gosto de usar. Corro o risco de ter glaucoma? A miopia é o olho maior, é o olho longo, né? O formato dele é como se fosse uma bolinha de ping-pong. O olho míope, ele é igual um ovo, né? Ele é grande. Então, quando a pessoa tem miopia, ela tem que usar, além de usar os óculos, ir ao oftalmologista anualmente, porque a retina dela é mais fininha, então ela pode ter rasgos na retina, ela pode ser igual uma peneira. E quem tem alta miopia tem maior chance de ter glaucoma também. Foi ótimo ela ter feito essa pergunta. Porque é importante você ir e ver sua pressão também, porque a chance do alto míope ter glaucoma é maior. Então, além de usar os óculos, se você usar lente de contato, ou quem já operou também, ele continua com o olho míope, então tem que continuar com essa consulta anual. Não pode esquecer e nunca mais voltar ao médico oftalmologista. Doutora, então se a pessoa for diagnosticada que tem um glaucoma, se ela fizer o tratamento certinho, então
ela pode ficar tranquila que ela não vai perder a visão? Não existe esse negócio, então, que todo mundo tem glaucoma vai ficar cego. Exatamente, Daiane. Não existe isso. Se for feito o diagnóstico precoce, né, ela vai conseguir tratar o glaucoma e vai prevenir a cegueira. Então, por isso que a gente está aqui, né, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Goiana de Oftalmologia, para fazer esse alerta, para fazer que todo mundo que tem algum familiar que tem glaucoma, principalmente que ele vai ter 4 vezes chances de ter glaucoma a mais do que a pessoa que não tem nenhum familiar. Então, procure anualmente, se você tem acima de 40 anos, procure anualmente o médico oftalmologista. Feito o diagnóstico precoce, ele não vai ter nenhuma lesão ainda no nervo. Então, ele vai tratar e vai ter uma vida normal. Agora, se não fizer o diagnóstico, na hora que ele vai procurar, é porque o campo de visão vai fechando e acaba fechando completamente, não tem muito o que fazer depois que tem a morte do nervo óptico. No futuro, pode até ter célula-tronco, né, chip de retina, mas é uma coisa para o futuro. No momento, depois que fica cego, a gente não tem mais o que fazer. Mas no futuro, nós estamos trabalhando na ciência para isso. Doutora, e com que frequência ir ao oftalmologista? Tem a idade, a partir da idade certa? A partir de tantos anos tem que ir ou não? Desde que nasce tem que ir ao oftalmologista? Quando nasce, é super importante o teste do olhinho, que além de ver se tem glaucoma congênito, se tem catarata, vai ver se tem doenças da retina e tumores, né? Depois, a cada ano, quando é criança, até 10 anos, né? Anualmente é importante para ver essa questão dos tumores, igual a gente viu a filhinha do Thiago Leifert, né, que diagnosticou um tumor, tratou e está bem, né? Salvou a vida da criança. E depois, aos 10 anos, dos 7 aos 10 anos, é importantíssimo esse exame, porque muitas vezes a criança tem uma alta miopia, por exemplo, ou um outro tipo de grau, e ela não aprende na escola porque ela não enxerga. Então, às vezes, ela acha que ela é burra, mas ela não é burra, é porque ela não está enxergando. E quando ela faz o exame e coloca os óculos, que ela vê como que o mundo é realmente. Então, essa fase é muito importante. E depois, após os 40. Após os 40 tem que ir anualmente, né? Importantíssimo. Depois dos 50 mais, 60 mais, 80 mais ainda. Então, anual seria, né, o meu conselho, é o conselho do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, para você ir oftalmologista, principalmente com acima dos 40 anos. O que a gente não pontuou aqui que é bom a gente pontuar sobre o glaucoma, doutora? É uma doença do nervo óptico, né? O nervo, ele está aqui atrás, ele liga o olho ao cérebro como se fosse um fio do computador, né? Que liga uma câmera à tela, por exemplo, e a gente enxerga lá no cérebro. Então, é importante a gente preservar esse nervo. Como é que a gente preserva esse nervo? Preservando a pressão do olho, que a gente vai ver nessa parte da frente do olho, para não matar o nervo, né? E o que eu acho importantíssimo pontuar é essas prevenções, né, que a gente faz pelo Brasil todo, né? Agora faz dia 26 de maio novamente, para poder alertar a população que essa doença existe, né? Que nós temos hoje cerca de 2 milhões de brasileiros que têm essa doença, mais ou menos metade nem sabem que tem, e que é importante porque a cegueira do glaucoma é 100% prevenível se feito o diagnóstico precoce. Essa que seria a mensagem. E não dá também para desesperar, né, doutora? Tá sabendo que tá com glaucoma? Respira. Isso. Escuta o especialista, né? Exatamente, que tem vários estágios, né? E mesmo para quem, né, já está no estágio avançado, tem vários tratamentos para conseguir manter, né, aquela visão, que ela ainda tem aquelas células do nervo óptico que são ainda funcionando para mantê-las da melhor maneira possível. A senhora falou aí sobre a questão, né, do conselho, sobre todo mundo reunir para fazer essas campanhas. E a gente vê que não só aqui em Goiás, mas em outros estados, tem campanhas que as pessoas podem ir lá fazer exames de graça, né? Exato. Então é oportunidade para quem não tem acesso a ir também, né? Exatamente, né? Nós temos aqui em Goiás, por exemplo, né, nós temos, né, o Serof, temos a Fundação Banco de Olhos, né, o Hospital de Aparecida, que são grandes centros que atendem o SUS, né, e que fazem essas campanhas sempre. Então, sempre está procurando, quando tem as campanhas, para poder ir lá fazer o seu exame 100% gratuito para ver se você tem alguma doença ou não. Importantíssimo. Mais alguma coisa que a gente tem que pontuar aqui, doutora? Prevenção, né? A gente tem que pontuar essa questão da prevenção, que no Brasil faz, hoje em dia, pouca prevenção para todas as doenças, para diabetes, para pressão alta e para glaucoma, né? E para tumores, de modo geral. Então, a prevenção, que é importante, e a consulta anual ao oftalmologista, que você consegue descobrir várias coisas. Já aquela janela da alma, né, Daiane? A gente consegue descobrir várias doenças e você pode ir lá descobrir qual doença que você tem também. Toda doença, gente, é a prevenção. Se a gente prevenir, tudo dá certo, né, doutora? É verdade. Muito obrigada por ter vindo agradeço. aqui no Nosso Brasil hoje e seja sempre bem-vinda. Obrigada.